Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que todos bem, prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 23, tá? Então vamos iniciar, como de costume, fazendo a correção da atividade da aula 22. Leia a seguir o trecho de um texto. Lucy, o esqueleto de 3,2 milhões de anos, encontrado na Etiópia em 1974. Agora pode ser considerado uma mocinha. No mês passado, foi descoberto na África do Sul o esqueleto de um ancestral humano com 3,6 milhões de anos, 400 mil a mais do que Lucy. Transcreva do texto os adjuntos adverbiais que estão associados à locução verbal foi descoberto e que expressam circunstância de lugar. Então, tem aí o termo, certo? Foi descoberto. Qual é o adjunto adnominal, adverbial, que está relacionado ao foi descoberto, que tem ideia de lugar, né? Foi descoberto na África do Sul. Então, África do Sul, circunstância de lugar. Circunstância de tempo. Foi descoberto na África do Sul o esqueleto de um ancestral humano. Quando foi descoberto? No mês passado, né? Então, dando ideia aí de tempo, circunstância de tempo. Então, no mês passado. Segunda, a que gênero textual pertence o texto acima? Esse texto aí que acabamos de ler, ele trata-se de uma notícia. Então, a segunda questão alternativa correta era a letra D. Terceiro, qual adjunto adverbial expressa a frequência da ação que irrita a personagem? Você está sempre com o rosto virado para cá. Não confie em mim, é? Então, essa expressão aí, o adjunto adverbial que vai expressar essa ideia de frequência, qual é? É o sempre, certo? Então, terceira questão, adjunto adverbial que expressa frequência, sempre. Então, letra C. Quarto, na frase não confie em mim o adjunto adverbial em destaque vai indicar negação, tá? Não, dando ideia de negação. Então, 4, letra B era a alternativa correta. Quinta questão. Das expressões adverbiais a seguir, todas poderiam substituir para cá, que aparece na tirinha, mantendo a ideia de lugar, exceto qual dessas aí não substituiria o termo para cá, né? Seria o não olhe, tá? Então, letra C seria a alternativa correta. Então, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje, nosso assunto é intertextualidade, né? E já começo com essa imagem aí onde tem diálogo entre textos. Então, é verdade isso, certo? Então, é isso. A intertextualidade é o diálogo entre os textos. A intertextualidade, a grosso modo, é o diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que a apresentem diversas linguagens, sejam elas visual, auditiva ou escrita, sendo expressa nas artes, literatura, pintura, escultura, música, dança e cinema, em propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros. Então, a intertextualidade vai ser essa relação entre os textos, certo? E vai estar presente em diversas situações, como citei para vocês, certo? Em diversas produções textuais, tá? Onde a intertextualidade pode ser feita? A intertextualidade pode ser verificada em textos, livros, trabalhos acadêmicos, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações.
Então, observem que a intertextualidade ela também pode ocorrer de forma não verbal, de forma visual. Não é bem comum aí no quadro da Mona Lisa, certo? Onde há intertextualidade, onde foram feitas várias releituras, certo? Com esse quadro, tá? Então, aí do lado eu tenho a Mônica, né, de Maurício de Souza, fazendo aí a releitura da Mona Lisa. Então, é um exemplo da intertextualidade na linguagem não verbal. A intertextualidade ela pode ser explícita e implícita, tá? Ela pode se dar de maneira explícita ou implícita. A explícita é o tipo de referência feito de maneira direta e mais facilmente percebida, pois comumente aponta ou marca a fonte original com o qual se dialoga no texto, tá? Então, ela é percebida de forma mais fácil. Já a implícita, a referência não é feita de maneira direta, portanto, fica mais fácil saber a fonte original e entender que há uma referência sendo feita. Para isso, é preciso conhecer a fonte original e reconhecer por conta própria a relação existente. Então, para identificar essa intertextualidade implícita, eu preciso conhecer a produção original para poder fazer essa relação. Então, vamos ver alguns exemplos de intertextualidade, tá? Alguns tipos. Um deles é a paródia, que é a perversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico. O que é a paródia? Eu pego uma música, né? E faço uma nova versão dela, certo? Sobre diversos assuntos, né? Nós temos paródias sobre o meio ambiente, sobre drogas, enfim, sobre diversos fatores, tá? Então, eu tenho aí o exemplo da paródia da música Hello, de Adele, né? Onde foi feita aí por Whindersson Nunes, onde ele coloca qual a senha do Wi-Fi, né? Um trecho aí da música, onde ele recriou, né? Fez essa intertextualidade com a música original, criando a paródia, tá? Outro exemplo de intertextualidade é na paráfrase, certo? Que é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, certo? Entretanto, com a utilização de outras palavras. Então, eu vou pegar o texto, né, original, vou recriá-lo, não vou retirar a ideia principal, porém vou acrescentar outros elementos, tá? Então, vamos ver uma paráfrase aí bem conhecida. De professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. Aí eu tenho aí que foi a paráfrase de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, a partir dessa de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, fez a paráfrase, certo? Construindo uma nova versão, certo? Não perdendo a originalidade. A professora ajuda quem muito estuda, que é a paráfrase de Deus ajuda quem cedo madruga, tá? Epígrafe é um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto, tá? Então, tem um exemplo aí de uma resenha, tá? Após Thanos ter completado seu objetivo e eliminado metade de todos os seres vivos do universo, com um estalar de dedos que ficou para a história. Os Vingadores sobreviventes têm a missão de tentar reverter o que foi feito, trabalhando em equipe, superando todo o trauma que veio com a derrota e usando os recursos que eles restaram. Então, tenho aí uma resenha de Os Vingadores, tá? Então, é um exemplo de epígrafe, tá? Que é utilizado em alguns desses textos. A citação, né? A citação é o acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele, tá? Então, eu estou escrevendo um texto sobre leitura. Então, eu vou pegar, né, uma parte
de uma obra de uma outra produção, de uma outra pessoa, de forma que tenha o mesmo conteúdo a ver, e vou citar, né, que tem a ver com o meu texto, né? Então, geralmente vem expresso entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor, né? Então, é necessário deixar bem claro que não é minha fala, tá? Então, observem aí nessa imagem onde eu tenho, entre aspas, a citação e de quem foi, né? Que foi de Bechara, o ano, a página do livro, tá? Então, é também um exemplo de intertextualidade, que é a citação. Nós temos também a alusão, que faz referência aos elementos presentes em outros textos, tá? É o exemplo aí, ó, da Mona Lisa, mais uma vez aí, na propaganda, né, do Monbiju, e também que faz uma referência aí com o Bombril, né, que ficou bem famosa essa questão da Mona Lisa na propaganda do Bombril, tá? Então, essa obra, essa propaganda, fazendo referência, né, à Mona Lisa. Já nessa outra aí, tirinha onde tem o Sabiá Sou Eu, essa era a palmeira. Então, também está fazendo referência ao poema, tá? Temos também a releitura, né? Como o próprio nome já diz, a releitura se trata de reler. Fazer uma releitura é preciso entender o conceito da obra em questão, seja ela qual for. Fazer uma interpretação e aplicar o que você acredita que ela quis passar. Então, ó, tenho aí as releituras que foram feitas a partir da obra original. Aí da Mona Lisa mais uma vez, tá? A Mona Lisa é um dos textos que mais apresenta releituras, exemplificando a relação de pontos de intertextualidade com a obra original, né? Bem comum nós vermos diversas releituras da Mona Lisa. Nas duas imagens anteriores, é possível reconhecer a referência do quadro de Leonardo da Vinci, a posição das mãos, a paleta de cores, o cabelo, a posição do corpo, entre outros detalhes. Percebe-se que, mesmo com tantas semelhanças, os dois textos apresentam novos sentidos para a imagem, cada um com sua assinatura específica. Então, são exemplos de releituras, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Aí estão as referências, tá? Muito obrigada por estarem comigo em mais uma aula. Por mais difícil que seja, nunca deixe de acreditar em dias melhores. Então, vamos acreditar que dias melhores estão por vir. Então, um abraço bem apertado e até a próxima aula.